Olá, bem-vindo ao Papiros da História. Hoje vamos falar sobre a sociedade do Antigo Regime. Muitos países na Europa, lá no século XVIII, tinham na figura do rei como centro de sua existência. Que países eram esses? França, Inglaterra, Espanha, Portugal. Só para exemplificar. Diversos setores da sociedade, como a economia e a política, desenvolviam-se ligados ou reforçando o poder centralizador desse monarca. Nós damos o nome à política do Antigo Regime de absolutismo. Do que consistia o absolutismo? Na concentração da autoridade política sobre o poder do rei. E todo poder, toda a forma de agir tem que ter uma base teórica, uma base filosófica. E qual era esta base? Nós damos o nome de teoria do direito divino. E essa teoria vigorou durante séculos e séculos, tá? E foram vários teóricos que deram sustentação a este poder absoluto dos reis. Assim como também muitos filósofos criticavam este poder absoluto. Isso é, dois times. O direito divino quer dizer que Deus ungiu aquela pessoa para regir. Ele está acima dos homens comuns. Nenhum homem pode matar o rei. Só um soberano pode matar outro soberano. Isso é combate em guerra. Vamos falar do nosso primeiro teórico do absolutismo, Nicolau Maquiavel. Maquiavel foi historiador, diplomata, músico e filósofo. Ele defendeu a necessidade da concentração do poder nas mãos de um monarca forte. Eu esquecendo, ele viveu no período do Quattrocento. Agora vamos falar dessa defesa que ele fazia do poder do monarca forte. Este monarca deveria fazer de tudo para obter resultados positivos em seu governo, mesmo que tivesse de deixar de seguir a ética, a moral e a religião. A principal obra de Maquiavel foi O Príncipe, e esta obra foi publicada em 1532. Jean Bodin. Jean Bodin é reconhecido pelos seus estudos e que foram de suma importância para o avanço dos conceitos sobre soberania e absolutismo dos estados. O monarca necessitava da soberania absoluta e irrestrita. A principal obra de Bodin foi Da República, um conjunto de 6 livros. Foi publicado em 1576. Thomas Hobbes. Hobbes era matemático, teórico político e filósofo. Hobbes era inglês. Defendeu a ideia da necessidade de um rei forte como forma de preservar a existência da sociedade. Segundo Hobbes, só um rei forte, autoritário, pode evitar a guerra de todos contra todos. Hobbes é um contratualista, ou seja, diz que os indivíduos de uma sociedade abrem mão da sua liberdade individual para dar ao governante poderes absolutos. Neste contrato social, os indivíduos obtêm proteção e a ordem, e o monarca pode e deve governar com poderes totais.
A principal obra de Hobbes é O Leviatã, publicada em 1651. Jacques Bossuet, francês, tá? Era bispo, teólogo e filósofo. Ele defendia a ideia que o monarca era o representante de Deus no mundo. Desta forma, todos deveriam respeitá-lo sem questionar seus procedimentos. O que o rei mandar, o que o rei fazer, ninguém comenta, ninguém pergunta, mas por quê? Não pode. Nessa linha de pensamento, questionar o poder do rei seria o mesmo que questionar a Deus. Pode não. Seus principais escritos foi A Política Tirada da Sagrada Escritura, que foi publicado póstumamente. Ele morreu depois que publicaram, em 1709. Dentro da teoria absolutista, o rei governava sob a teoria do direito divino, centralizando todas as decisões do executivo, legislativo e judiciário. Para isso, ele era apoiado pela igreja. L'État c'est moi, o Estado sou eu, que é a melhor representação do poder absolutista, né? O Rei Sol. Luís XIV. Vamos falar agora da parte econômica de um governo absolutista. E como nós chamamos essa parte econômica? Mercantilismo. Afinal, o que é o mercantilismo? O mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas que ocorria durante esse período absolutista. Ele possibilitava a criação de meios para reforçar o poder do rei. Uma das principais características do mercantilismo era a intervenção do Estado na economia. Dentro desse contexto, quanto mais riqueza o Estado acumulasse, mais poderosa era a monarquia. Esta intervenção acontecia através de várias atividades. Vamos ao primeiro. Balança comercial favorável. Isso, gente, significava vender mais produtos do que comprar. Quer dizer, venda muito, compre pouco. Exporte mais, importe menos. Assim, a riqueza permanece no país. Metalismo, que era o acúmulo de metais preciosos. Ouro, prata, pedras preciosas. Protecionismo alfandegário. O protecionismo alfandegário criava altas taxas para os produtos importados. Para quê? Defender a economia interna. Ok, você quer comprar meia dos Estados Unidos? Compre. Só que aqui nós fabricamos meia. Logo, a meia que você quer comprar, você vai pagar 3, 4 vezes mais do que uma meia nacional. Assim, se protege as indústrias nacionais. E por último, monopólio comercial. O monopólio comercial era uma prática que permitia que o rei, no caso o Estado, né? O Estado é o rei é o Estado, fornecesse exclusividade na exploração ou em determinada atividade comercial a grupo ou grupos que correspondia a seus interesses, quer dizer, os interesses do Estado, logo do rei. As medidas tomadas pelos Estados variavam de país para país, de acordo, quer dizer, com o interesse de cada monarca, né? Um monarca de cada nação. Na Espanha, assim como em Portugal, era o quê? O acúmulo de metais preciosos. Na Inglaterra, havia já alto imposto para produtos estrangeiros, visando assim proteger a indústria e o comércio interno. Vamos falar da sociedade. A sociedade no Antigo Regime
era dividido, ainda como na Idade Média, em estamentos, em estados. Tá? E a mobilidade social praticamente inexistente. Você que está me assistindo, nasceu nobre, irá morrer nobre. Você é um duque, uma baronesa, não importa. Você sempre será um duque ou uma baronesa, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu que sou do povo, terei sempre que abaixar a minha cabeça ao falar com Vossa Senhoria. Não importa que tenha dinheiro. Então, eu acabei de falar do segundo estado, mas antes do segundo estado nós temos o primeiro estado. Qual é o primeiro estado? O clero, a igreja. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, o povão, o povo, sendo que o povo era a maior fatia desta pirâmide. E havia subdivisões, sendo que na camada superior do terceiro estado estava a burguesia, isso é, os grandes comerciantes, os banqueiros. E o terceiro estado é que carregava os dois anteriores, o primeiro e o segundo, isto é, o clero e a nobreza. O terceiro é que pagava imposto para suprir esses dois bonitinhos aqui de cima. Não trabalhavam, né? Eu falei que era a grande parcela da população, né? O terceiro estado. Gente, eles eram 95% da população. Isso lá na França. Eles detinham poder econômico por meio de comércio, da indústria, mas não tinham direitos políticos e nem liberdade econômica e nem ascensão social. Volto a repetir. Isso tudo vai criar um cenário para uma situação que mudará o mundo. Não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike e se inscreve no canal. Assim, toda semana você vai ter uma notificação. E não esqueça disso. Dúvidas maiores? Seu professor de história. Aqui é só para te ajudar.